Meus irmãos, hoje nós continuamos a nossa série. Eu sei que no sábado passado o pastor Guilherme disse que a série estava finalizando, e estava mesmo, né? Essa era a ideia. A gente finalizou o livro que a gente estava usando como o livro base, que é o Ego Transformado, do Tim Keller. Mas durante a semana passada, enquanto eu preparava um estudo, que eu ia compartilhar com os líderes do Flow, que nós tivemos, o Liderium B do Flow na segunda-feira. Enquanto eu preparava o estudo, eu falei com o pastor Guilherme, falei, olha, eu acho que nós podemos continuar a nossa série, porque a gente não vai se guiar no livro, mas eu estou preparando um assunto que tem tudo a ver com aquilo que a gente tem falado. Ele até brincou, é um spin-off. É um spin-off da nossa série. E hoje nós continuamos destronando eu. E nessa noite, é algo muito simples. Uma pergunta que vai ditar do início ao fim aquilo que a gente vai falar aqui, o que eu gostaria de compartilhar, que é uma pergunta que é a mais básica de todas, mas também é a mais importante de todas. A pergunta é: quem é você? Ou se você se perguntar para si mesmo, né, quem sou eu? Essa pergunta, ela é a mais básica, ela é a mais importante. Nós precisamos responder a nós mesmos quem nós somos. E isso é muito interessante porque quem é você é como você se vê, é a noção de identidade que você tem, né? Muitos de nós passamos a vida toda acreditando que nós somos aquilo que disseram para a gente. Disseram algo para a gente e nós fomos acreditando naquilo que foi dito sobre nós e hoje nós nos definimos por aquilo que disseram. Só que, será que se eu olho para a minha vida como cristão, e como eu me acho, como eu digo que eu sou, ou seja, qual que é a minha identidade, será que as coisas batem? Será que existe uma congruência naquilo que eu creio, que eu digo crer, e na forma que eu vivo? Será que as coisas estão ali encaixadas? Ou existe algo fora do lugar? Ou existe algo que não está ajustado? Por que essa pergunta é tão importante? Por que saber quem você é tão importante? Porque a gente enfrenta vários problemas, ok? Na nossa vida, aqui na igreja, né? Problemas que têm relação com sentimentos, com emoções, com crises que nós temos. Essa pergunta, respondida e bem respondida, ela resolve todos os outros problemas. A gente está tentando resolver algumas questões, né? Algumas questões mais superficiais, que a gente acha que é um grande problema na nossa vida ou na nossa igreja, mas se a gente ainda nem conseguiu responder da forma correta quem a gente é, não adianta a gente tentar responder essas outras perguntas. Essas outras perguntas que a gente se faz. Então, para a gente iniciar e saber quem nós somos, ou quem você é, ou quem eu sou, se eu pergunto para mim mesmo, primeiro eu preciso entender qual que é a minha noção de identidade, ou seja, como que eu me enxergo hoje, como que eu me enxergo, como que eu vejo os meus valores, as minhas crenças, a minha história de vida, o meu propósito. Eu pego tudo isso hoje e como eu me vejo hoje eu digo quem eu sou baseado naquilo que eu me vejo. Só que isso tudo que hoje você define quem você é, teve uma origem. Uma origem gerou a forma como você se vê hoje. Então, eu não tenho só uma noção de identidade, mas eu defini a origem da minha identidade. Algo me disse quem eu sou. Para eu poder dizer, hoje eu sou essa pessoa. Hoje eu sou dessa forma. E todo mundo tem identidade. Todo mundo tem. A pergunta é, onde as pessoas buscaram para construir essa identidade? Onde as pessoas foram para olhar e ouvir e abrir os ouvidos e aquilo cair no coração das pessoas para elas falarem, eu sou isso mesmo. Eu sou isso. Eu sou dessa forma. Eu sou assim. O que normalmente acontece com a maioria de nós? Nós utilizamos dois tipos de fontes para perguntar quem a gente é. Nós vamos em alguma dessas fontes e perguntamos, quem eu sou? Essa fonte nos responde aquilo eu assumo como minha identidade e eu vivo assim. A primeira fonte que nós consultamos é o outro. É a outra pessoa, é o outro ser humano que nós fazemos isso. Então eu chego para alguém e pergunto para ela, quem eu sou? Aí a pessoa me responde, você é assim, 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 assim. Qual que é o problema disso? O problema é que se eu fui uma pessoa que foi abusada, quem que me disse quem eu sou? Os meus abusadores. E o que eles falavam para mim o tempo todo? Falavam que eu era uma coisa, que eu fui usado, e no momento em que eu não tenho mais valor para eles, eu sou jogado fora. Isso é o que eu acredito sobre mim.
Essa é a minha identidade. Eu fui no outro e eles me disseram isso, e hoje a minha noção de identidade é essa. Ou se, por exemplo, você cresceu sendo constantemente criticado ou criticada. Qual que é a noção de identidade dessa pessoa? Das palavras que chegavam até o coração dela. Tipo, você nunca vai ser bom o suficiente, por mais que você tente tudo. E aí eu consultei no outro, que essa pessoa, ela trouxe essa crítica ao meu coração e eu acreditei nisso. Então, eu ando a minha vida achando que eu nunca vou ser bom em alguma coisa, por mais que eu me esforce, por mais que eu tente. Ou então, se eu estou rodeado por pessoas que comparam umas às outras. Qual que é a minha noção de identidade? A minha noção de identidade é sobre a expectativa do outro. A expectativa alheia daquela pessoa. E aí, eu só descubro quem eu sou se eu tiver valor para elas. Então, eu faço de tudo para que as pessoas me elogiem. Porque eu preciso ser melhor do que o outro que ele está comparando. Então, eu fui até essa pessoa, eu consultei, e ela me disse isso. Ou então, se eu cresci em um lar onde eu nunca fui elogiado, e eu consulto essa fonte, qual que é a minha noção de identidade? É a noção de falta de reconhecimento. Quer dizer que eu não sou digno de atenção, ou seja, nada do que eu faço é especial. Nada do que eu faço é importante, porque nunca ninguém me disse que eu sou importante ou que aquilo que eu fiz é importante. Ou então, se eu sempre ouvi das pessoas que para eu ser amado eu precisava me esforçar muito, fazer mais, ter resultado. Então, a minha noção de identidade é do meu desempenho, da minha aprovação. Então, quer dizer que eu dependo o tempo todo de estar fazendo mais para me sair bem, para que as pessoas percebam isso e elas falem que eu fui bem. E aí eu ando por essa vida dizendo que eu sou essa pessoa. Eu vivo assim. Por quê? Porque eu busquei no outro. Qual que é o problema dessa fonte? O outro ser humano, ou as outras pessoas. O problema é que eu estou buscando alguém que é pecador, tanto quanto eu. Então, se a pessoa é pecadora e ela é falha, essa fonte é confiável ou não? Não, claro que não. Essa fonte, ela tenta me dar uma noção de identidade, eu busco nela quem eu sou, para eu estabelecer a minha noção de quem eu sou e eu viver a vida daquela forma, só que essa não é uma fonte confiável. Não dá para me basear quem eu sou baseado na opinião do outro. E aí, a gente vai para uma outra fonte, a maioria de nós, que não é mais o outro, mas sou eu mesmo. É como se eu olhasse para frente do espelho e eu perguntasse, quem é você? E eu mesmo respondesse essa pergunta. Eu mesmo falasse, eu sou assim. Eu me defino assim, eu penso assim. Então, se a pessoa pensa que ela se define pelas próprias conquistas, qual que é a definição de identidade para ela? É naquilo que ela consegue fazer, naquilo que ela consegue realizar. Então, eu sou aquilo que eu conquistei. E no dia que eu falhar, ou no dia que aquilo acabar, eu não sou mais ninguém. Eu não tenho mais nada. Então, eu sou essa posição. Eu sou esse status. Seja aqui na igreja, seja num trabalho, seja numa nota da escola. Ou a pessoa pode se definir pelas próprias emoções e desejos. Então eu olho para o espelho e falo, quem é você? Aí eu mesmo respondo, eu sou aquilo que eu desejo. Ou o que eu sinto. Qual que é o problema disso também? Que hoje eu sinto algo, amanhã eu não sinto mais. Hoje eu desejo alguma coisa e amanhã eu não desejo mais nada. Se você passa, por exemplo, a semana toda comendo uma comida, você vai querer comer outra coisa. Você já mudou de opinião. Então, me perguntar baseado no que eu sinto e no que eu desejo é uma falha muito grande. A outra coisa pode ser que eu pergunte a mim mesmo e eu ache que eu não posso confiar em ninguém. Eu só dependo de mim. A minha história diz que eu não posso confiar em homem, não posso confiar em mulher, então eu dependo em mim mesmo. Ou seja, eu sou aquilo que eu consigo fazer. E o dia que eu não conseguir fazer, eu não sou nada. O dia que eu não conseguir realizar, quem eu sou já não existe mais. Eu perdi a minha identidade. Ou então, se eu sou uma pessoa que busca a autoafirmação. O tempo todo eu quero me reafirmar, porque eu preciso disso, porque isso é quem eu sou. O problema disso é que eu preciso provar o tempo todo para as pessoas quem eu sou. Eu preciso que as pessoas me reconheçam. E se elas não me reconhecerem, eu não sou ninguém. Porque isso é quem eu sou. Qual que é o problema dessa fonte também? O problema dessa fonte é que assim como a primeira, que é o outro, ela também é falha porque nós somos pecadores. E ela não é só falha, mas como eu falei, ela muda toda hora. O tempo todo. Então hoje eu gosto de pizza, amanhã eu gosto de hambúrguer. Hoje eu gosto dessa série, amanhã eu já não gosto mais porque o episódio anterior já não foi bom o suficiente. Então nós mudamos o tempo todo. Então perguntar para mim mesmo quem eu sou é uma falha, não é uma fonte confiável. Ficou definido de forma geral que hoje você é aquilo que você sente, principalmente a partir da sua orientação sexual. E
isso se tornou assim, convencionado. Globalmente, mundialmente aquilo que você deseja, aquilo que você sente, isso torna quem você é. Logo, se você tem esse desejo específico, essa é a sua orientação sexual, isso é quem você é. Segundo a Comissão de Direitos Humanos de Nova York, existem 31 identidades de gênero. E vai surgir cada vez mais. Por quê? Porque essa fonte que eu consulto, que é a mim mesmo, ela não consegue me suprir. Então, se eu olho para as 31 identidades de gêneros que tem, eu olho para aquilo e falo, não, nenhuma aqui diz quem eu sou, porque eu não me sinto assim. Eu vou criar agora uma 32ª. E aí o próximo cria uma 33ª, 34ª. E aí não tem fim. Porque eu estou baseando em mim mesmo, ou no que eu sinto, ou no que eu desejo naquele momento, para mudar. O mais fácil é o fluido, né? Porque ele pode ser o que quiser, a hora que ele quiser. Mas toda hora ele está mudando de vontade, de desejo. Quando nós perguntamos quem é você, mais uma vez, será que isso está descolado, incongruente com aquilo que você crê ou diz que crê? Ou como você se sente ou pensa que é? Só que lembra que essa é a pergunta básica. Essa é a pergunta mais básica de todas e a mais importante de todas. Mas a boa notícia que nós temos, e o título da série já deixou isso como spoiler, é que essas não são as duas únicas fontes que nós podemos consultar para descobrir quem a gente é. Felizmente, nós temos uma terceira fonte. E eu quero convidar você a abrir Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Vai estar no telão também para quem quiser ler. Diz o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Então, quando nós lemos esse texto, nós já começamos a descobrir um pouco sobre qual que é a fonte e qual que é a identidade que nós temos e qual é a fonte que nos diz quem nós somos. Aqui a gente vê que o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Uma palavra teológica para isso é imago Dei, que nós utilizamos, ou seja, a imagem de Deus. Então, qual que é a identidade do ser humano? A gente começa a descobrir aqui que nós somos imagem de Deus. Mas o que quer dizer ser imagem de Deus? É como se fosse um reflexo no espelho. Sabe, o espelho reflete algo, que existe a realidade, mas ele reflete aquilo. É como se eu e você somos espelhos de quem Deus é. Ou seja, para quando as pessoas olharem para nós, eles têm que ver Deus. Porque nós somos o reflexo dele. Isso é ser a imagem de Deus. Ou seja, de onde vem a minha identidade? De Deus. Isso aqui é básico, isso aqui é tranquilo a gente entender. Então, eu começo a descobrir que eu preciso estar ou ir para Deus para descobrir quem eu sou. Essa é a nossa terceira fonte. A terceira fonte que de fato sustenta e pode nos dizer quem a gente é o próprio Deus. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem dele. Essa é a nossa origem. E o interessante, quando nós olhamos para a criação, não só para o homem, mas agora vamos focar aqui na criação do homem, da mulher ou da humanidade, assim, a gente tem duas dimensões. A gente tem a dimensão material e a imaterial. Preste atenção que isso vai ser importante depois. A dimensão material é aquela que a gente vê. É o que você pode tocar e você pode pegar no seu braço ou beliscar a pessoa que está do seu lado aí. Essa é a parte material. É aquilo que nós conseguimos ver, é o nosso corpo. Ok? Então, se nós fomos criados com um corpo, isso também é importante para Deus. O nosso corpo é importante para Deus. Quando Ele nos criou, Ele criou o nosso corpo. Então, o nosso corpo ele também é feito para a glória de Deus. E aí nós temos a parte imaterial. Qual é a parte material? É a parte que eu sinto, que eu desejo, que eu penso, que são as minhas decisões, é aquilo que eu não consigo ver. Mas todos nós temos. Toda essa expressão, que é um conjunto só, que é o ser humano, é a dimensão material e imaterial, fez dele um ser único. Único ser com esse combinado todo que foi feito à imagem de Deus. Então eu e você somos esses únicos seres da face da terra, da criação, que fomos feitos à imagem de Deus. Temos essa parte material, essa parte imaterial que preenche tudo, e nós somos esse ser completo, um ser só. Ou seja, para Deus é importante tanto a forma como o conteúdo. Ou seja, a forma, que é o nosso corpo, e o conteúdo, que é aquilo que está dentro da gente, as duas coisas são importantes para Deus. Tanto que, quando nós iniciamos Gênesis, no versículo 1 está escrito: a terra era sem forma e vazia. Deus não deixou a terra sem forma e vazia. Ele deu forma à terra e Ele preencheu a terra. Então, forma e conteúdo, que é aquilo que Deus preenche, de alguma forma, isso é importante. Ou seja, Ele está dizendo para a gente, nesses primeiros versículos de Gênesis, que Ele fala assim: olha, eu te criei com o corpo.
Isso é importante para mim. E eu coloquei coisas dentro desse corpo. Isso também é importante para mim. O que você sente é importante para mim. Mas a forma que você é, isso é importante também para mim. Então, quando nós olhamos para isso, não faz sentido, e aqui eu abro um parênteses, eu cuidar só do meu corpo, mas não cuidar do meu interior. Dos meus sentimentos, do meu psicológico. Ou então eu só cuidar dessa parte, mas não cuidar do meu corpo também. Não faz sentido quando a gente olha para a criação. Isso nos comunica primeiro quem nós somos. A primeira coisa para a gente descobrir quem a gente é descobrir que o meu corpo importa. E o que está dentro dele também importa. Isso quer dizer, se nós nascemos homem ou mulher, isso não foi ao acaso. Isso importa para Deus. Então eu não posso olhar para o meu sentimento e perguntar quem eu sou. Como eu me sinto é o que eu sou. Porque se eu fui criado homem, se eu fui criado mulher, isso importa para Deus, é importante que eu me posicione diante disso. Então, não faz parte eu ter uma vida espiritual e andar preocupado por qualquer coisa e comer qualquer coisa. Não faz sentido. Porque as coisas, elas caminham juntos. Ao mesmo tempo, não faz sentido eu jejuar e ler a Bíblia e ser displicente com as minhas finanças. Não faz sentido eu olhar para a minha vida de oração e ser uma vida de oração muito boa, muito devota, muito piedosa, mas eu assistir qualquer coisa na internet, eu assistir qualquer tipo de série. Por quê? Porque tanto quem eu sou fisicamente quanto aquilo que está dentro de mim importa para Deus. Então, onde eu descubro a verdade de quem eu sou? Se a gente descobre que isso tudo importa para Deus e que a fonte que nós precisamos ir é Deus, onde eu descubro, ou pelo menos começo a descobrir quem eu sou? Através daquilo que Deus diz. E adivinha só, onde está a voz de Deus falando com a gente? Aonde? Na Bíblia. Então, a partir da Bíblia, eu começo a descobrir quem Deus é. E lembra que nós somos imagem de Deus, então se eu descubro quem Deus é, eu começo a ver quem eu sou também através da revelação que Ele está fazendo. Então, quando eu leio sobre Deus, ou leio a palavra, eu leio sobre toda a realidade que Deus é, e eu começo a responder a pergunta quem eu sou. Eu não sou o que dizem sobre mim, eu não sou o que eu sinto ou o que eu penso sobre mim, mas eu sou o que a palavra diz, ou o que Deus está dizendo sobre quem eu sou. E a primeira coisa que Ele me diz é que a forma e o conteúdo importam. Aquilo que eu sou e aquilo que eu penso importa. E aqui nós começamos a ter alguns problemas, algumas tensões. Por quê? Porque se eu penso algo sobre mim que é diferente do que a Bíblia diz, quem que está certo? A Bíblia? Óbvio, né? Eu espero que você tenha respondido isso mentalmente na sua cabeça. A Bíblia está certa. Então nós temos um grande problema de tensão aqui. Por exemplo, quando nós abrimos lá em Romanos 8,15, diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então a palavra está dizendo que eu sou filho de Deus. Então se eu vivo uma vida de insegurança, de medo, com esse sistema dentro de mim dizendo que eu fui abandonado, qual que é a opinião que importa? A de Deus. Então a gente tem um problema aqui, a gente tem um conflito. Então há algo já que eu preciso ajustar. Ou por exemplo, quando a gente lê em Gálatas 5, 16, 17, nós cantamos aqui também: por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então a palavra está dizendo: olha, existe algo dentro de você que está conflitando com o seu Espírito. Então tome cuidado, não é que seus desejos não são importantes, eles são. Fui eu mesmo, Deus, coloquei eles aí. Eles são a parte material, mas tome cuidado com o seu coração naquilo que vocês desejam. Então se eu tenho um desejo que é contrário à palavra de Deus, eu tenho outro problema. Porque se a palavra de Deus que me diz quem eu sou, não importa o que eu sinto, no sentido de governar minha vida. É claro que é importante o que você sente, vocês entendem, mas no sentido de governar a sua vida para tomar decisões, eu tenho que olhar para a palavra. E aí a gente tem alguns outros problemas também, que agora a opinião do outro conflita com a opinião de Deus, porque até agora era só a minha opinião. Então, se eu vivi no ambiente de julgamento, e aqui eu quero ler um versículo que o pastor Guilherme leu na pregação passada, 1 Coríntios 4, de 3 a 4, diz: pouco me importa ser julgado por vocês, ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo, o Senhor é quem me julga. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu não estou nem aí para o que vocês pensam, eu não estou nem aí para o que vocês acham de mim, na verdade eu não estou nem aí para o que eu penso sobre mim mesmo. Porque quem me julga é o Senhor, o que é importante para mim é o que Ele pensa. Então, se alguém vier te criticar e falar que você é alguma coisa que a palavra não diz, sabe o que você tem que fazer? Eu não estou nem aí para o que você pensa. Porque existe um conflito aqui. E a palavra é que diz quem eu sou, não é o que você está dizendo. Eu não sou essa pessoa.
Mas quando nós estamos em uma situação onde a minha opinião é uma, a opinião da pessoa é outra, qual que é a mais importante? Qual que diz quem eu sou? A opinião que estiver mais próxima de Deus. Efésios 2:10 vai dizer: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que as praticássemos. Esse versículo está dizendo o seguinte, resumindo: você tem valor, a sua vida tem propósito. Você não está aqui por acaso. Deus quer fazer um plano através da sua vida. Então, se você pensa que você não tem valor, que você é um fracassado ou uma fracassada, que não importa a sua vida, que ela não tem propósito, se alguém chega para você e fala: sua vida tem propósito, sim. Qual que é a opinião que importa? A que está mais próximo da opinião de Deus. Então, é a opinião daquela pessoa. Então, nem sempre a opinião das pessoas são descartáveis. Se elas estão alinhadas com a palavra de Deus, eu preciso olhar para a opinião dela e falar: isso é a palavra de Deus para a minha vida. Então, quando os líderes, os amigos, os pequenos grupos ministrarem sobre você e declararem palavras de bênção sobre a sua vida, aquelas são palavras de Deus sobre você. Não importa o que você pensa, não importa o que você sente. Mas quando nós olhamos para o mundo, e até para a gente mesmo, está ficando cada vez pior. Está ficando difícil, está ficando cada vez mais complicado as pessoas descobrirem quem elas são. E a gente vê isso acontecendo. Por quê? Porque cada vez mais pessoas estão consultando as fontes erradas. Elas estão indo até as fontes do outro ou do eu. Só que isso não sustenta a verdade. Porque todas essas fontes mudam, elas acabam, elas secam. Somente Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Somente Deus pode sustentar a nossa identidade. Somente Deus pode definir quem eu sou. Quando nós abrimos em Gênesis 3, no versículo 1, nós começamos a descobrir por que o mundo só está indo para pior. Isso não é de agora, não. Isso começou desde o início dos tempos. Gênesis 3, no versículo 1 a 7, diz: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ele perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Desde o início dos tempos, a estratégia do diabo sempre foi silenciar a voz de Deus, ou pelo menos distorcer a voz de Deus. Foi chegar para nós e falar assim: não, esquece essa fonte que você vai descobrir em você mesmo o que é bom e mal para você. Qual que é o caminho que você tem que fazer? A estratégia não mudou. Ela só talvez se modernizou. Mas sempre foi essa estratégia: fazer com que a gente ignorasse a fonte que é Deus e buscasse outra fonte. A fonte do nosso coração ou a fonte do outro. Essa sempre foi a estratégia. É por isso que hoje a humanidade passa o tempo todo perguntando: quem eu sou? O que é bom para mim? O que é mal para mim? E as respostas, gente, se multiplicam. Não tem fim. Não acabam. Por quê? Porque nós não conseguimos sustentar isso. Nós não conseguimos, porque pode ser que mude de novo, e no fim muda de novo. Como que nós resolvemos isso? Qual que é a solução do nosso coração que busca descobrir quem a gente é diante dessa situação que nós estamos? Porque se nós estamos em pecado, nós estamos nessa situação. O tempo todo nosso coração está nos impulsionando para buscar essas duas fontes. E aí eu queria contar uma história para vocês, que não é uma ficção, mas está na Bíblia. João 4, versículo 4, nós iniciamos essa história. João 4, versículo 4, começa assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Quem? Jesus. Jesus precisava passar por Samaria. Versículo 5, assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Tudo que está acontecendo aqui é importante. Jesus, ele chegou numa viagem a pé longa, cansado. Ele senta à beira de um poço.
E aí vem uma mulher samaritana tirar água. E, gente, ele pergunta para a mulher se ela podia dar água. Jesus só é o criador de todo o universo. Você acha que ele não podia fazer surgir água de onde ele quisesse? É claro que ele podia. Você acha que ele não podia ter pedido para os discípulos ou ele mesmo ter buscado água? Claro que ele podia. Então, de alguma forma, nós vemos aqui que Jesus orquestrou esse momento para se encontrar com essa mulher. Foi planejado isso aqui. Ele fez isso, ele programou. Por quê? Porque há algo que ele queria conversar com ela. Alguma coisa ele queria tratar com essa mulher. E havia algo que os ligava, que era água. Ok? Ele pede água, ela foi buscar água. Então esse é o assunto que ele inicia. E aí no versículo 9, diz assim, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Naquela hora que Jesus falou com a mulher deve ter travado assim, olhado para Jesus e falado, como que o Senhor fala comigo como se eu fosse alguém igual a você? Como que você não me humilha? Ou não corre para distante de mim? Como que o Senhor vem falar comigo como se eu fosse um ser humano? É isso que ela quis dizer. Como se eu tivesse importância, ou como se eu tivesse algum propósito. E aí Jesus responde no versículo 10. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado a água da vida. Agora nós vemos Jesus trazendo um elemento novo. Algo que ele não tinha falado antes, algo que não havia sido citado. Ele traz esse elemento que se chama água viva. Jesus está falando agora de outra coisa. E aí essa mulher no versículo 11 diz, disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? O que essa mulher está dizendo em outras palavras aqui? Primeiro ela está olhando para Jesus e falando, não, você está querendo me enganar, porque você está falando de água, mas você não consegue tirar essa água, e agora você está falando de uma água viva. Ou seja, você está dizendo que existe uma água melhor do que essa. Quem você pensa que é? É isso que ela está falando. Quem você pensa que é para ser maior do que Jacó, que foi aquele que fez com que o nosso povo existisse? Você está falando de uma água que é mais importante do que essa? E aí Jesus responde no versículo 13, dizendo, Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Quando Jesus fala isso, a mulher não entendeu o que Jesus estava falando. Ela achou que existia alguma água especial que Jesus ia poder compartilhar com ela e ela nunca mais ia ter sede. Ou, sei lá, ela pensou que Jesus ia fazer um bebedouro na casa dela, ou uma caixa d'água. Alguma coisa desse tipo, onde ela não ia precisar mais ir para o poço tirar água, não ia precisar mais ter esse trabalho. Por que ela não quer mais ir para o poço tirar água? Porque o poço, aquele poço para a vida dela simbolizava muitas coisas. Simbolizava que ela estava num lugar que era comunicado a todos de que ela tinha sido rejeitada por todas as pessoas. Porque ela estava indo sozinha ao poço. Significava um lugar de abandono, de fracasso de quem ela era. Porque não tinha ninguém para ajudar ela. Significava solidão. Solidão. Então quando ela vira para Jesus e fala, Jesus, eu só quero acabar com o meu problema. Eu só não quero ser mais sozinha. Eu só não quero mais ser fracassado. Eu só não quero ser mais essa pessoa que foi abandonada e vive uma vida de rejeição. Por favor, me dá uma água para eu beber, para eu não precisar vir aqui. Porque vir aqui é uma humilhação pública e comunica para todo mundo a vida que eu levo. A vida que eu tenho. E aí no versículo 16, ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Então Jesus agora está falando sobre água, depois ele muda para a água da vida e agora ele está falando sobre relacionamento. Está falando sobre namoro ou casamento. Está falando de relacionamento. Então, o que Jesus está falando aqui não é que ele mudou de assunto. Ele está se aprofundando no mesmo assunto, só que ainda não faz sentido. O que acontece é que Jesus está dizendo para ela assim, olha, sabe o seu material? Quem você é? A pessoa física que você é, que você foi criada, você tem sede desse poço. Mas existe algo que você está fazendo na sua vida que denuncia uma outra sede que você tem, que é no seu imaterial, que é nos seus sentimentos. Então, Jesus desvenda essa mulher e ela se sente descoberta, ela foi exposta. Jesus descobriu. E aí no versículo 19 diz, disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Por quê? Porque Jesus descobriu algo que ela não contou para ele.
Versículo 20, nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é lugar onde se deve adorar. Agora o assunto muda de novo. Começa em água, água da vida, relacionamento, agora vai para adoração. O que Jesus faz? Jesus retoma outro assunto, tipo assim, não, peraí, você está fugindo do assunto, vamos voltar para a água. Ou, não, peraí, você está fugindo do assunto, você está falando de adoração, vamos voltar para relacionamentos aqui. Não, Jesus continua falando sobre adoração. Então é nesse momento que a gente descobre o que Jesus queria tratar com aquela mulher. Jesus planejou tudo isso para parar naquele poço e chegar nesse ponto com a mulher. Ele não queria falar sobre água, ele não queria falar sobre relacionamentos, ele queria falar sobre adoração. E essa mulher chega nesse assunto, e aí Jesus dá continuidade. E no versículo 21 ele diz, Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai. O Pai nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus agora vai realmente para o assunto que importa. O que ele está apontando para aquela mulher? Que o problema dela não é a sede de água, não é o relacionamento que ela tem com os homens, o problema dela está aqui. Um problema muito maior do que ela nem imaginava. Uma sede espiritual que ela nem sabia que ela tinha, que ela depositou no relacionamento achando que ia saciar o coração dela, mas Jesus virá para ela e fala, isso não te define, isso não te preenche, existe algo que você precisa fazer. Então o que essa mulher estava fazendo? Ela estava olhando para a fonte que era ela mesma e se perguntando, como que eu posso resolver quem eu sou? Eu vou atrás de homem. É isso que ela estava fazendo. E aí ela buscava nos relacionamentos dos homens, dizendo que eles dissessem quem ela é, quem eu sou. Só que funcionava? Claro que não. Ela foi para outro homem. E ela não conseguiu descobrir quem ela era, ela foi para outro, e ela foi para outro. E até hoje, ela não tinha resolvido a questão do coração dela. O problema dessa mulher, gente, era o pecado sexual que ela estava vivendo? É claro que não. O problema dessa mulher é que ela acreditou que a fonte que podia definir ela era o tipo de relacionamento que ela tinha, ou a pessoa que estava com ela. Ou quando ela tivesse aquele casamento maravilhoso que ela sempre sonhou, que a fonte era o desejo dela, ela finalmente não teria mais sede. E ela podia definir e chegar quem ela era. Então, quando nós olhamos para os pecados que nós temos, seja vícios, consumismo ou alguma carência que nós temos emocional, tudo isso é pecado. Mas tem um problema muito mais profundo. Qual que é o problema muito mais profundo? Essa busca incansável que nós temos de descobrir quem a gente é e o tempo todo a gente vai para a fonte errada. Enquanto a gente ir para a fonte errada, a gente vai continuar pecando em muitas outras áreas. Porque o problema está aqui. É mais profundo. Porque a gente vai o tempo todo viver querendo descobrir quem a gente é e definir pela fonte do eu ou pela fonte do outro. E por que eu estou contando essa história toda? Quando nós paramos em Gênesis, a gente falou de pecado, da serpente. E o pecado é justamente isso. O pecado é essa mudança de direção, ou seja, a gente indo para um caminho diferente daquele que é em direção a Deus. Então foi isso que aconteceu. Então a minha fonte era Deus, mas eu escolhi outra fonte. Eu cheguei para Deus e falei, Deus, fica quietinho, fica tranquilo, talvez eu saiba mais do que o Senhor, deixa eu procurar as minhas outras fontes aqui para descobrir quem eu sou. E aí a gente entrou nesse caminho de pecado sem fim. Então, antes, a gente que era fome de Deus, a gente passou a ser fome da gente mesmo. Antes, quando eu era sede de Deus, eu passei a tentar encontrar qualquer outra coisa que me preenchesse. Antes, eu olhava para Deus e nele eu descobria a minha identidade. Agora eu olho para as outras fontes e através do pecado eu tento descobrir quem eu sou. Então a gente começou a ir para distante de Deus. Esse foi o início da gente buscar essas outras fontes. Quando eu decido escolher a Deus, quando eu olho para todas as outras fontes, para todos os meus desejos, para todos os meus sentimentos, mas eu olho para Deus e falo, Deus, eu escolho você. Eu estou dizendo para Deus que agora Ele se tornou o maior amor da minha vida. O amor acima dos outros amores. Agora sim, o meu coração está alinhado, os meus desejos podem ser organizados. Porque existe uma fonte que é Deus. E eu digo para todas as outras, não, eu quero o Senhor. É Ele que importa. É Ele que faz sentido. O que Jesus está falando aqui com essa mulher é que existe algo muito mais profundo do que o poço para tirar água. O que ele está dizendo é que existe uma sede espiritual, não só nela, mas em cada um de nós, que não tem nada que pode satisfazer aquilo que a gente quer. E essa mulher, ela vai descobrir o seguinte, se você continua lendo a história.
ela vai descobrir que, na verdade, a única coisa que pode preencher ela não é um poço. Não é um novo homem para ela, ou uma nova história que ela vai escrever a partir de agora. Não é um novo relacionamento, mas a adoração verdadeira a Deus. Porque a adoração verdadeira a Deus é quando eu olho para Deus e falo: Deus, eu amo o Senhor acima de todos os outros amores. Eu busco ao Senhor para ser a minha fonte, acima de todas as outras fontes. E isso é que é a adoração verdadeira. Então essa mulher, quando ela entende isso, a gente vê que depois ela larga tudo que ela tinha e começa a transbordar aquela água viva, que ela nem sabia o que era, na vida de outras pessoas. E para finalizar a pergunta de quem nós somos, que afinal é a grande pergunta que nós estamos respondendo aqui, Gênesis 2, no versículo 7 diz: então o Senhor, Deus, formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Essa palavra ser vivente aqui, no original, ela quer dizer alma vivente, uma garganta, ou seja, alguém que tem fome. Então, quando Deus nos criou, Ele nos criou já com seres com fome, com sede. É por isso que é quase natural para a gente buscar uma fonte que defina quem a gente é, porque nós fomos criados assim, Deus nos criou assim. Só que quando Ele nos criou para se alimentar dEle, para buscar a Ele. Ele nos criou com fome porque Ele sabia que a única pessoa que poderia dizer quem a gente é, era Ele mesmo. Então, o nosso único caminho que nós tínhamos era Ele. Mas aí com o pecado surgiram milhares de outros caminhos. Então, se eu sou fome de Deus, a minha noção de identidade é tudo aquilo que Deus disse que eu sou. Então, para definir quem você é, essa pergunta básica, então é importante, você é fome de Deus. É isso que você é. Você é uma pessoa que foi criada para ter fome de Deus. Por que então que nós fazemos outras coisas? Porque nós queremos tomar esses caminhos. Nós somos saciados? Não. Nada vai sustentar. Por quê? Porque nós fomos criados para ter fome de Deus. E somente dEle. Ele é o único caminho. É por isso que quando Jesus veio ao mundo, Ele veio corrigir a ruptura que existia, porque até então, com o pecado, esse caminho para eu me alimentar de Deus e buscar nele quem eu sou, ele estava destruído, como uma ponte quebrada. Quando Jesus veio na terra, Ele restaurou esse caminho. E agora nós podemos de volta ir para a fonte que realmente vai dizer quem a gente é. Por quê? Porque nós somos fome de Deus. É isso que nós somos. Ele veio restaurar essa identidade como ser humano. Então, o Evangelho, ele reconcilia a gente com Deus. Ele restaura a minha identidade, Ele sacia a minha fome verdadeira. Aquela mulher, ela não precisava mais do poço para definir quem ela era. Agora ela sabia quem ela era. Ela sabia quem era o Messias, ela tinha encontrado essa fonte de águas vivas. Então, quando nos encontramos com Jesus, nós não precisamos de outras sedes para definir quem a gente é. Não é a outra pessoa, não sou eu, mas é a palavra, a voz de Deus falando conosco. A gente pode ter uma vida inteira tentando preencher com outras sedes, com outras fontes. A gente pode buscar identidade no olhar do outro, a gente pode se definir pelo que a gente sente, mas se a gente não for saciado por Cristo, a nossa busca nunca vai terminar. Nós vamos ser pessoas eternamente buscando o que nos saciar, mas uma vida frustrada, de solidão, de abandono, tomando decisões erradas, falhando diversamente na nossa vida e nunca sendo aquela pessoa que a gente quer ser, sendo um mau amigo, um mau marido, uma má esposa, um mau namorado, uma má namorada. Se a gente não for saciado por Deus, a gente nunca vai conseguir ser saciado. Em João 6, 35, 40 diz: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo o que meu Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei
no último dia. Jesus é esse pão, de uma forma figurada, que Deus entregou ao mundo, para que todo aquele que nele crê tenha salvação. Todo aquele que entender que há uma fome no coração que só Deus pode preencher e ir até Ele para que essa fome seja saciada, para que essa sede seja saciada. E o mais interessante disso tudo é que nós não precisamos fazer nada. O pão já está na mesa, pronto, quentinho. Não saiu do forno porque foi 2000 anos atrás. Mas está pronto para a gente comer, nós não precisamos fazer nada. Nós só precisamos, abre aspas, nos alimentar de quem Jesus é. Porque Ele é o único que pode saciar a nossa fome. Então, Jesus Cristo é o único que pode responder a pergunta: quem é você? Se você é alguém que nasceu de novo, você é alguém que talvez já esteja sendo saciado por Jesus. Se você é alguém que não nasceu de novo, você ainda está buscando saciar sua fome nos lugares errados.